Parecia disposto a retomar o fio das formosas definições, quando se adiantou um cavalheiro da pequena assembleia de companheiros encarnados. Julguei-o inclinado a exprimir amor, júbilo, gratidão. Teria estendido a palavra do guia que afinal de contas, em boa sinonímia, era, ali, o condutor, o que dirige, o que mostra a frente. Longe disso, o irmão mencionado assumiu atitude de consulente inquieto e interrogou, demonstrando absoluta despreocupação de quanto ouvira. Meu mestre, que me diz dos bens que me surrupiaram? O furto de que fui vítima representa muitíssimo para mim. Não devo esquecer o futuro. Os advogados de meus parentes parecem ganhar a causa. Devo esperar algum socorro? Espantalho, reparei que o benfeitor espiritual não reagiu. Assumiu paternal expressão no semblante calmo e, no mesmo diapasão de voz, comentou. No assunto, meu amigo, creio mais oportuna sua invocação à polícia. Procure a seção de perdas e danos. Logo após, rogou a bênção de Jesus para todos e, retirando-se da organização mediúnica, tornou ao nosso meio. Sob forte assombro, referi-me à incompreensão do grupo que visitávamos. O generoso orientador, porém, distante de qualquer desapontamento, observou. Não vos aflijamos. Conheço este irmão, desde muito. Há 2.800 anos, aproximadamente, era ele membro de uma associação de ensinos secretos, nas vizinhanças do Templo de Zeus, em Olímpia, enquanto eu, por minha vez, exercia as funções de humilde instrutor espiritual. Na primeira vez em que me materializei, no círculo de estudos em que ele se encontrava, explanando a simbologia dos mistérios órficos, de maneira a adaptá-los à luz divina, levantou-se na assembleia e pediu-me socorro para encontrar algumas joias perdidas. Aduze, sarcástico, há quase 3 milênios. E este homem ainda é o mesmo caçador de arranjos materiais. O guia tocou-me os ombros, paternalmente, e acrescentou, compassivo. Nada demais, meu caro. Continuemos trabalhando, em benefício de todos. 28 séculos são a canta de meu nobre concurso. Trata-se de equação que nós mesmos podemos fazer. Há quantos milênios, porém, Jesus nos auxilia e tudo faz em nosso favor, malgrado a nossa impermeabilidade e resistência. Afagou-me a cabeça e concluiu, interrogando. Não acha? Fiz por minha vez um sorriso amarelo e calei-me. 49 homens prodígios. Conta-se que André, o discípulo prestimoso, tão logo observou o Senhor à procura de cooperadores para o ministério da salvação, compareceu, certo dia, à residência de Pedro, com 3 companheiros que se candidatavam à divina companhia. Recebeu-os Jesus, com serenidade e brandura, enquanto o apóstolo apresentava os novatos com entusiasmo ingênuo. Este, mestre, disse, tocando o braço do mais velho, é Jacobe, filho de Eliaquim, o condutor de cabras, que tem maravilhosas visões do oculto. Já viu os próprios demônios flagelando homens imundos e, quando visitou Jerusalém, na última peregrinação ao templo, viu flamas de fogo celeste sobre os pães da proposição. Enxergou também os espíritos de gloriosos antepassados entre os sacerdotes, surpreendendo sublimes revelações do invisível. Ante a expectação do divino amigo, o aprendiz acentuou, parece-me excelente companheiro para os nossos trabalhos. Jesus, contudo, pousando no candidato os olhos firmes, fez interrogativo gesto para Jacobe, que, docemente constrangido pela silenciosa atitude dele, informou. Sim, é verdade. Sou vidente do que está em secreto e pretendo receber lições da nova escola. No entanto, receio a opinião pública. Trabalho em casa de Prisco Bitínio, o chefe romano, e recebo salário compensador. Se souberem por lá que frequento estas fileiras, provavelmente me expulsarão. Perderei meus proventos e minha família talvez sofra fome. Fez-se grande quietude em torno. Jesus manteve-se quase impassível. Seus lábios mostravam ligeiro sorriso que não chegava a evidenciar-se, de todo. André, todavia, interessado em colocar os amigos no quadro apostólico, indicou o segundo, judeu de meia idade, que revelava no olhar arguciosa inteligência. Este, senhor, é Menahem,
filho de Adode, o ourives. Possui ouvidos diferentes dos nossos e costuma ser contemplado por sonhos milagrosos. Escuta vozes do céu, anunciando o futuro com exatidão, e no sono recebe avisos espantosos. Já descobriu, por esse meio, as joias de Pompônia Fabrina, quando romanos ilustres visitaram Cesareia. Incontáveis são os casos em que funcionou na qualidade de adivinho vitorioso. Passando por Jerusalém, foi procuração por sacerdotes ilustres que, com êxito, lhe puseram à prova as estranhas faculdades. Leu papiros que se achavam à distância e transmitiu recados autênticos de grandes mortos da raça. Após ligeiro intervalo acentuou: não seria ele valioso colaborador para nós? O Cristo fixou o olhar lúcido no apresentado e Menahende explicou: sim, realmente ouço vozes do céu e resolvo em sonho diversos problemas, acerca dos quais sou consultado. Desejaria participar da nova fé, mas estou preso a muitos compromissos. Não poderia vir assiduamente. Meu sogro Efraim, o mercador de perfumes, é riquíssimo e está prestes a descansar com os nossos que já desceram ao repouso. Sou o herdeiro de sua grande fortuna e sei que se escandalizara com a minha adesão à crença renovadora. Assim considerando, preciso ser cauteloso. Não posso perder o enorme legado. Identificando a estranheza que provocava, apressou-se a reforçar. Ainda que eu me pudesse desprender de bens tão preciosos, precisaria atender a mulher e aos filhos. Novo silêncio pesou na paisagem doméstica. À frente do Messias, que não se manifestava em sentido direto, o pescador diligente apresentou o terceiro amigo. Aqui, mestre, temos Moabe, filho de Josué, o cultivador. É um prodígio nas escrituras. Todos os escribas o olham invejosos e despeitados, porquanto é conhecido pelo dom de escrever com incrível desenvoltura, a respeito de todos os assuntos que interessam o povo escolhido. Homens importantes de Israel formulam para ele vários enigmas, referentes à lei e aos profetas, e ele os resolve com triunfo absoluto. Por vezes, chega a escrever em línguas estrangeiras e há quem diga que, sobre ele, paira o espírito do próprio Jeová. Calou-se o apóstolo e, no ambiente pesado que se abateu na sala, o escriba milagroso esclareceu. Efetivamente, escrevo em misteriosas circunstâncias. Uma luz semelhante a fogo desce do firmamento sobre as minhas mãos e enche rolos enormes com instruções e descrições que nem eu mesmo sei entender. Proponho-me a seguir os princípios do reino celeste, aqui na Galileia. Não posso, entretanto, comprometer-me muito. Na Cidade Santa, estou ligado a um grande revolucionário que me prometeu alto encargo político, logo depois de assassinarmos o procurador e eliminar alguns patrícios influentes. Quero aproveitar as minhas faculdades na restauração de nossos direitos. Conquistarei posição, ouro, fama, evidência. Por isso, não posso aceitar deveres muito extensos. A quietude voltou mais envolvente. André, todavia, ansioso por situar os novos elementos no Colégio Galileu, perguntou ao Cristo: Mestre, não estás procurando associados para o serviço redentor? Admitirás os nossos amigos. Jesus, porém, com serenidade complacente, esclareceu: Não, André, sigam nossos irmãos em paz. Por enquanto, o roteiro deles é diferente do nosso. O primeiro estacionou na situação lucrativa, o segundo aguarda uma herança em ouro, prata e pedras e o terceiro permanece caçando a glória efêmera do poder humano. Senhor, ponderou o irmão de Pedro, mas é preciso lembrar que um deles vê, outro ouve, e o último escreve, milagrosamente. Sim, considerou Jesus, terminando a entrevista, no mundo sempre existiram homens prodígios, portadores de maravilhosos dons que estragam inadvertidamente, mas, acima deles, estou procurando quem deseje trabalhar na execução da vontade de nosso Pai. 50 bilhete a Jesus. Senhor Jesus, enquanto a alegria do Natal acende luzes novas nos lares festivos, torno a velha Palestina, revendo, com os olhos da imaginação, a paisagem de tua vinda.
Roma estendia fronteira no Nilo, no Eufrates, no Reno, no Tamisa, no Danúbio, no Mar Morto, no Lago de Genezaré, nas areias do Saara. César sossegava e protegia os habitantes das zonas mais remotas, aliciando a simpatia dos príncipes regionais. Todos os deuses indígenas cediam a Júpiter, o dono do Olimpo, de que as águias dominadoras se faziam emissárias, tremulando no topo das galeras, cheias de senhores e de escravos. Lembras-te, Senhor, de que se fazia uma grande estatística, por ordem de Augusto, o divino. Otávio, cercado de assessores inteligentes, intensificava a centralização no mundo romano, reorganizando a administração na esfera dos serviços públicos. As circunscrições censitárias na Judéia enchiam-se de funcionários exigentes. Cadastravam famílias, propriedades, indústrias. E José e Maria também se locomoveram, com os demais, para atender às determinações. A sensibilidade israelita poderia manter-se à distância do culto de César, resistindo ao incenso com que se mareava a passagem dos triunfadores, em púrpura sanguinolenta, mas a experiência judaica, estruturada em suor e lágrimas, não se esquivaria à obediência, perante os regulamentos políticos. As estalagens, no entanto, estavam repletas e não conseguiram lugar. Em razão disso, a estrela gloriosa, que te assinalou a chegada, não brilhou sobre templos ou residências de relevo. Apenas a manjedoura singela ofereceu-te conforto e guarida. Homens e mulheres faziam estatísticos minuciosos de haveres e interesses. Se o governo imperial decretava o recenseamento para reajustar observações e tributos, os governados da província alinhavam medidas, imprimindo modificações aos quadros da vida comum, para se subtraírem, de alguma sorte, às exigências. Permutavam-se cabras e camelos, terras e casas, reduzidos parques agrícolas e pequenas indústrias. Haveria espaço mental para a meditação nas profecias. Para cumprir o dever religioso, não bastava comparecer ao Templo de Jerusalém, nos dias solenes, oferecer os sacrifícios prescritos e prosternar-se ante a oferenda sagrada, ao ressoar das trombetas. Razoável, portanto, examinar os melhores recursos e burlar as requisições do romano dominador. A fração do povo eleito, que se aglomerava na cidade de David, lia os textos sagrados, recitava salmos e tomava apressado conselho aos livros da sabedoria. Entretanto, não considerava pecado matar o tempo em disputas e conversações infindáveis ou enganar o próximo com a elegância possível. Por essa razão, Senhor, quem gastaria alguns minutos para advogar proteção a Maria e José? Eles traziam a sinceridade dos que andam contigo, falavam de visitas de anjos, de vozes do céu, e o mundo palestinense estava absorvido no apego fanático aos bens imediatos. Comentavam-se, apaixonadamente, as listas e informações alusivas a rebanhos e fazendas. As narrações do sonho de José ou da experiência de Zacarias, prefeririam noticiário referente à produção de farinha ou ao rendimento de pomares. Todavia, para entregar à humanidade a divina mensagem de que te fizeste o depositário fiel, não te feriste ao choque da indiferença. Começaste, assim mesmo na manjedoura humilde, o apostolado de bênçãos eternas. O Evangelho iniciou a primeira página viva da revelação nova na estrebaria singela. A natureza foi o primeiro marco de tua batalha multissecular da luz contra as trevas. E enquanto prossegues, conquistando, palmo a palmo, o espírito do mundo, os homens continuam fazendo estatísticas inumeráveis. Aos censos de Otávio, seguiram-se os de Tibério, aos de Tibério sucederam-se arrolamentos de outros dominadores. Depois do poderio romano fragmentado, outras organizações autoritárias apareceram não menos tirânicas. Dilataram-se os serviços censitários, em toda a parte. As nações modernas não fazem outra coisa além da extensão do poder, melhorando a estatística que lhes diz respeito. Inventariavam-se, na antiga Judéia, ovelhas e jumentos, camelos e bois. Hoje, porém, Jesus, o arrolamento é muito mais importante. Com o aperfeiçoamento da guerra, o censo é vital nas decisões administrativas. Antes da carnificina, arregimentam-se estatísticas de canhões, tanques e navios, aviões, metralhadoras e fuzis.
Enumeram-se homens, por cabeça, no serviço preparatório dos massacres e, em seguida, anotam-se feridos e mutilados. Isso, nas vanguardas de sangue, porque, na retaguarda, o inventário dos grandes e pequenos negócios é talvez mais ativo, há corridas de armamentos e bancos, valorização e desvalorização de bens móveis e imóveis, câmbio claro e câmbio escuro, concorrência leal e desleal, mercado honesto e clandestino, tudo de acordo com as estatísticas prévias que autorizam providências administrativas e regem o mecanismo da troca. Nós sabemos que não condenas o ato de contar. Aconselhaste-nos nesse sentido, recomendando que ninguém deve abalançar-se a qualquer construção, antes de contas rigorosas, a fim de que a obra não permaneça inacabada. Entretanto, estamos entediados de tanto recenseamento para a morte, porque, em verdade, nunca esteve a casa dos homens tão rica e tão pobre, tão faiscante de esplendores e tão mergulhada nas trevas, tão venturosa e tão infeliz, como agora. Desejávamos, mestre, arrolar as edificações da fé, os serviços da esperança, os valores da caridade, contudo, somos ainda muito poucos no setor de interesse pelos sonhos reveladores e pelas vozes do céu. Apesar disso, sabemos que os homens, fanatizados pela estatística das formas perecíveis, examinam os gráficos, de olhos preocupados, mas erguem corações ao alto, amargurados e tristes, movimentam-se entre tabelas e números, mas torturados pela sede de infinito. Quem sabe, Senhor, poderia voltar, consolidando a tua glória, como fizeste há quase 20 séculos. Entretanto, não nos atrevemos ao convite direto. As estalagens do mundo estão ainda repletas de gente negociando bens transitórios e melhorando o inventário das posses exteriores. Os governos estão empenhados em orçamentos e tributos. Os crentes pousam olhos apressados em teu evangelho de redenção e repetem fórmulas verbais, como os judeus de outro tempo, que mastigavam a lei sem diferi-la. Quase certo que não encontrarias lugar entre as criaturas. E não desejamos que regresses, de novo, para nascer num estábulo, trabalhar à beira das águas, ministrar a revelação em casas e barcas de empréstimo e morrer flagelado na cruz. Trabalharemos para que a tua glória brilhe entre os homens, para que a tua luz se faça nas consciências, porque, em verdade, Senhor, que adiantaria o teu retorno se a estatística das coisas santas não oferece a menor garantia de vitória próxima? Como insistir pela tua volta pessoal e direta se na esfera dos homens ainda não existe lugar onde possas nascer, trabalhar e morrer?